O que os pan-africanistas pensam sobre as religiões impostas na África, Nigéria, Estados Unidos de América e o perigo da fé como arma geopolítica? Antes de começarmos, deixa eu te dizer algo com sinceridade. Este vídeo não foi criado para agradar ninguém. Não é para cristão, não é para muçulmano, não é para ateu. É para africano. Ponto final. Se tu és do tipo que não aguenta verdades duras, fecha o vídeo agora. Mas se tens coragem de olhar para a África sem filtros, fica comigo até o fim, porque o que vamos falar aqui vai mexer com tudo o que te ensinaram sobre fé, poder e liberdade. Inscreva-te no canal Cosmovisão Sagrada. Aqui, a gente não repete discursos, a gente abre os olhos. O gatilho: a ameaça dos Estados Unidos de América à Nigéria. Nos últimos dias, os Estados Unidos, um país armado até os dentes, um país que usa Deus na moeda e guerra na prática, disse que vai intervir na Nigéria se o governo não parar os ataques contra cristãos. Na superfície, parece defesa da liberdade religiosa. Na prática, é uma porta aberta para violar a soberania africana. E mais irônico ainda, os cristãos nigerianos chamam por Trump, não por Jesus Cristo. Chamam pelo governo americano para resolver seus problemas. Se amanhã os cristãos forem atacados em Moçambique, no Mali, em Angola ou no Congo, vão chamar quem? Os EUA? As tropas europeias? E se os muçulmanos forem atacados, será que os países árabes vão deixar as coisas passarem sem nenhuma reação ou irão intervir? E aí teremos o quê? Uma guerra africana, por religiões que não são africanas. Nigéria, o epicentro do silício. A Nigéria, o país mais populoso de África, é um mundo dentro de um país. É uma mistura de povos, línguas, histórias, mas também se tornou o centro de uma tragédia que o mundo prefere fingir que não vê. Aqui, massacres, aldeias queimadas, crianças sequestradas e famílias inteiras fugindo para salvar a vida não são exceções, são rotina. E os números contam uma história que dói de ouvir. Desde 2009, mais de 50 mil cristãos foram assassinados na Nigéria. Em apenas um ano recente, 4.400 morreram, 12 pessoas por dia. Cerca de 89% dos cristãos mortos por extremistas no mundo vivem neste único país africano. Mas presta atenção, este vídeo não é para plantar mais guerras religiosas. É para entender como religião, política, colonialismo e geopolítica se misturam para transformar africanos em inimigos dentro da mesma terra. Antes da colonização britânica, a região hoje chamada Nigéria não era um país, era um conjunto de civilizações. Os Hausa Fulani, organizados politicamente e ligados ao Islã, os Yoruba, com reinos sofisticados e tradições profundas, os Igbo, com sistemas comunitários e cosmologias próprias, cada um com o seu mundo, suas espiritualidades, suas rivalidades, mas eram povos soberanos. Então, em 1914, os britânicos chegaram com a régua colonial e fizeram o impensável. Unificaram à força várias nações diferentes, misturando um norte muçulmano com um sul que começava a receber missionários cristãos. De lá para cá, a mistura virou fratura, fronteiras viraram linhas de conflito e diferenças culturais se transformaram em violência política. Mas a colonização não parou nas fronteiras, ela aprofundou a desigualdade. O sul, rico em petróleo, recebeu estradas, refinarias, investimentos. O norte ficou pobre, esquecido e ressentido. E enquanto nigerianos brigavam entre si,
Empresas como Shell, Chevron e Total Energies começaram a sugar o petróleo do delta do Níger desde os anos 50. A devastação ambiental destruiu rios, pescas, florestas, terras férteis e deixou comunidades cristãs inteiras sem sustento, sem água limpa, sem futuro. Foi nesse ambiente desigual e desesperado que os grupos armados floresceram. O Boko Haram nasceu em 2002 como um movimento contra a corrupção e contra o Ocidente. Mas depois de 2009, quando seu fundador foi morto, o grupo radicalizou-se e virou uma máquina de terror. Sequestros, massacres, conversões forçadas, escravização sexual. Em 2015, juraram fidelidade ao Estado Islâmico e dividiram-se em fações ainda mais brutais, como o ISWAP. Mas o terror não vem só deles. Milícias Fulani, historicamente nômades, agora armadas e politizadas, atacam aldeias inteiras usando disputas por terra e água como desculpa. E quem paga o preço? Agricultores cristãos, expulsos das terras férteis que sustentaram suas famílias por gerações. Para centenas de comunidades, o que está acontecendo é uma limpeza territorial, lenta, silenciosa e invisível aos olhos do mundo. Sim, Nigéria tem política, tem economia, tem corrupção, tem disputa por recursos, mas o que dá legitimidade à violência é a religião como arma simbólica. Desde 1999, vários estados do norte implementaram a Lei Sharia, institucionalizando desigualdades e transformando quem não segue o Islã em cidadãos de segunda classe. As consequências são brutais. Mulheres e meninas sequestradas e convertidas à força, homens e meninos executados, milhões de deslocados, aldeias apagadas, gerações sem escola, sem terra, sem esperança. Este é o terreno onde a religião estrangeira se transforma em pólvora. E é nesse cenário que aparece a fala dos Estados Unidos dizendo que pode intervir para proteger cristãos. A pergunta não é por que os cristãos estão morrendo. A pergunta é: por que a África está sempre à beira de guerras religiosas por crenças que não nasceram em África? Contexto histórico. Como a África foi dividida pela fé. Para entender o que acontece hoje, precisamos olhar para trás. O cristianismo que hoje domina a África não chegou sozinho. Chegou com colonizadores, com espadas, com escolas obrigatórias, com igrejas financiadas pela Europa. O islamismo que domina o Sahel não chegou sozinho. Chegou com impérios árabes, chegou com comércio, chegou com escravização africana muito antes da Europa chegar. A África nunca escolheu essas religiões por vontade própria. Elas foram implantadas como sementes de divisão. E hoje, basta um fósforo cair na Nigéria para todo o continente pegar fogo. O problema real: africano matando africano por Deus alheio. Na Nigéria, cristãos matam muçulmanos. Muçulmanos matam cristãos. E todos são africanos. Pontos de vista diferentes, mas o sangue é o mesmo, a pele é a mesma, a terra é a mesma. E enquanto o africano morre, o Ocidente observa de longe, esperando o momento certo para dizer: estamos indo salvar vocês. Salvar de quê? Salvar quem? E a troco de quê? Alertas pan-africanistas sobre a guerra religiosa na África. Neste ponto da reflexão, surge um aviso que muitos africanos preferem ignorar. A fé importada está prestes a transformar africanos em soldados de guerras que não nasceram na África e que não servem ao povo africano. Diversas vozes conscientes têm observado o mesmo padrão. Quando a violência religiosa explode, quem acredita estar defendendo a sua fé, na verdade,
está defendendo os interesses de potências que nem sabem que esse africano existe. E esta é a armadilha mais perigosa. Há quem diga que, no momento de crise, muitos cristãos africanos não se vão levantar pela nação que os viu nascer, mas sim pela instituição religiosa que os moldou. Vão olhar para o Ocidente como refúgio, como se a salvação viesse de outros continentes. E do outro lado do conflito, a história se repete. Muitos muçulmanos africanos, diante da guerra, vão esperar pela intervenção de nações árabes, acreditando que a sua fé e sua identidade se encontram mais no deserto estrangeiro do que na terra que os alimentou. E se isso acontecer, a África será transformada em tabuleiro de disputas globais, onde cada africano pensa estar a servir a Deus, quando na verdade se tornou uma peça usada por forças que nunca se importaram com a vida africana. A verdade amarga é que, se este cenário se concretizar, poucas mãos vão erguer-se pela África, pela soberania, pela memória ancestral. Foram tantas gerações ensinadas a amar o Deus do estrangeiro que desaprenderam a amar a própria terra. E aqui surge o alerta final. A África corre o risco de entrar numa guerra que não é sua, guiada por ideologias que não nasceram em seu solo, movida por sentimentos que não servem ao seu futuro. A libertação verdadeira exige consciência, e consciência exige coragem de questionar até aquilo que parece sagrado. Quem vai defender a África quando a fogueira se acender? Esse é o medo e a esperança. Apenas aqueles que despertaram. E há um ponto que precisa ser dito com clareza absoluta. O africano foi ensinado, geração após geração, a ver a religião estrangeira como um sistema que o salvou, nunca como o sistema que destruiu a sua cultura, a sua espiritualidade, a sua cosmovisão e a sua própria forma de ser. É por isso que tantos defendem com unhas e dentes aquilo que os afastou de si mesmos. Quando se acredita que a salvação veio de fora, torna-se fácil lutar contra o próprio povo para proteger a fé do estrangeiro. Mas despertar é perceber que nenhum povo se liberta combatendo a sua própria ancestralidade. Vamos a uma reflexão. Eu quero que tu faças esta pergunta a ti mesmo. Por qual Deus estou disposto a matar o meu irmão africano? Se um africano levar as tradições africanas para a Europa, rituais, crenças, espíritos, ancestralidade, você acha que os europeus vão aceitar morrer por isso? Você acha que a Europa permitiria africanos converter europeus à força? Nunca. Mas em África, eles matam uns aos outros para defender deuses que não nasceram em África. E os donos dessas religiões, sentados, olhando, colhendo lucros. A ameaça futura. A ajuda divina que virá armada. Quando o caos aumentar, e ele vai aumentar, vão aparecer tropas ocidentais dizendo: viemos trazer paz. As mesmas potências que financiaram guerras na África vão fingir surpresa e se apresentar como salvadoras. E muitos africanos vão cair nessa, porque confundem intervenção militar com resposta de Deus. Atenção! Este vídeo não é contra cristãos, não é contra muçulmanos. Este vídeo é contra a ingenuidade africana. Enquanto o africano ajoelhar para deuses estrangeiros, ficará vulnerável a invasões estrangeiras. Enquanto o africano ver o irmão como inimigo por religião, o inimigo verdadeiro vai continuar entrando pela porta de entrada com Bíblia em uma mão e armas na outra. A pergunta final é simples. A quem tu vais entregar a tua lealdade quando o caos começar? À tua terra ou ao Deus do estrangeiro?